ele sempre cita, né? E aí um dia ele contou para mim que ele que escreveu os contos de Nárnia, né? Ele que escreveu o conto de Nárnia. O pastor falava que esse filme é uma alusão, né, ao Evangelho. O pastor, ele falava comigo assim, na minha cabeça, lá no fundo eu ficava pensando, nossa, acho que tem outro filme, porque acho que esse aqui não tem nada a ver com o que ele está falando, não. Ele falava com tanto assim, entusiasmo, assim, vou ter que assistir esse filme de novo. E assim, eu já tinha assistido no mínimo umas 4 vezes já. É uma feiticeira e guarda-roupa. Isso, que é o primeiro, né? Eu falei assim, não tem nada a ver com o que o pastor está falando, não é possível, acho que é outra versão que tem gospel aí, eu não assisti ainda. Mas aí, por coincidências aí do destino, né? Eu estava, semana retrasada, estava chegando em casa e meu filho estava assistindo, né? Falei, pronto, era a oportunidade que eu precisava para assistir a 5ª ou 6ª vez, não sei. Aí eu estava assistindo, eu falei assim, nossa, não é possível, acho que caiu uma máscara assim. Acho que da outra vez eu estava assistindo em japonês, uma outra língua. Como ficou tão claro para mim a presença, todo o evangelho ali na história. Falei assim, caramba, como que o contato com a Bíblia, a gente faz abrir nossos olhos, olhar outras coisas por outra perspectiva, né? Eu fiquei impressionado com isso, pastor. Falei, nossa. E eu achando que o pastor estava falando de outro filme. E aí fiquei com isso em mente, né? E acho que umas 3 semanas atrás, por assim, obra do destino e também, a gente está fazendo uma célula com uma professora. Aí ela falou uma coisa para mim que eu fiquei assim, preocupado. Ela deu um trabalho na escola sobre fé, né? E aí a gente estava falando sobre João. Aí num certo momento do estudo ela parou e falou assim, olha, eu estou fazendo um trabalho sobre religião na escola e mais ou menos 70% das crianças nem ouviram falar de Jesus. E não são crianças pequenas não, são crianças de 10 a 12 anos. Eu fiquei assim impressionado. Aí outro dia também estava conversando com o Edivaldo, ele falou que um jovem de 17 anos, quando lançou, né, a Paixão de Cristo, que ele foi até bom, né, que ele foi ao cinema e perguntou se aquilo lá era verdade, se todas aquelas coisas tinham acontecido, que ele não sabia também, que ele nunca tinha ouvido falar nada de Jesus. Eu falei, meu Deus, como o pastor falou, Jesus é o centro. Eu falei, como as pessoas estão sem rumo, estão sem norte para procurar. Eu falei, a gente tem que estar orando e fazendo alguma coisa sobre isso. Aí a palavra de hoje, o tema de hoje é a importância do conhecimento da palavra. E assim, por coincidência, né, ou por coincidência não, né, mas o que o pastor Edno falou, o pastor Giovanni falou, vai ter muito a ver com o que a gente vai estudar aqui hoje. Como ele falou da colombiana, de 3 gerações, eu vou falar do reinado de Josias. 3 gerações, que é o reinado de Josias. Mas eu vou começar falando sobre o avô dele, o rei Manassés. Se vocês pudessem abrir em Crônicas 33, versículos 1 e 2. Segunda Crônicas, capítulo 33. Contar só um trechinho aqui do reinado do avô de Josias, né, o rei Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seguindo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, diante dos filhos de Israel. Aí no versículo 6, que eu também achei bem forte, diz: queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, pelo agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer tudo o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então este era o avô de Josias. Agora eu queria que a gente avançasse só um pouquinho em 2 Crônicas também, 33, versículo 21 e 22, que vai falar do pai de Josias, o rei Amon. Na página seguinte:
Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e a serviu. Então aqui a gente tem as 2 gerações anteriores a Josias. A gente viu que assim, fizeram tudo o que era mal ao Senhor. Agora eu queria ler Josias, que está em 2 Reis 22, 8 a 11, para a gente ver a diferença. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias o entregou a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então, o rasgar as vestes aqui nessa época tinha um significado espiritual, que era se humilhar totalmente, a ponto de Deus perdoar. Aí, em cima desse texto de Josias, eu queria destacar 2 pontos. A hora que fala que os servos acharam o livro, não é que o livro estava soterrado, estava perdido em ruínas, estava escondido. Não, o livro estava em cima ali, estava lá no templo. Ele apenas não era usado. Como a gente vê em muitas casas, ou às vezes a Bíblia na estante, numa gaveta. Ela não está perdida, ela só não está sendo usada. E o segundo ponto é que no momento que Safã leu o livro para o rei, imediatamente ele abriu seu coração. No versículo 19 fala: seu coração se abriu e ele se humilhou. Então o que é assim, muito importante nesse texto? Que ele veio de 2 gerações que não criam no Senhor. Então não importa o que você era e o seu passado. Importa a hora que a palavra te atinge. A partir dali você é uma nova criatura. Não importa o seu passado, de onde você veio e o que você fez. Tanto que em Hebreus 4:12 diz que pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais afiada que espada de 2 gumes, a ponto de separar a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções. Então tem que realmente aceitar de coração. Amém. Não simplesmente aceitar, né? Tanto que isso é tão importante, que até queria dar um testemunho também, que teve uma vez que eu mandei, como o pastor Giovanni contou os contatos dele, mandou uma mensagem, eu fiz a mesma coisa, pastor, e foi no dia e na hora certa, que a pessoa recebeu como Josias, de coração aberto, e ela se converteu e se batizou também. Graças a Deus. E aí a palavra. E hoje é uma irmã querida. E hoje é uma irmã querida, não só ela, como a família toda está na igreja. Você que é. Amém. Está aqui na igreja hoje. Ela e o Fabiano. Então, assim, o que eu vou tentar reforçar com vocês é a importância do contato com a palavra. Porque, como o pastor falou, nós tivemos a reforma protestante. Mas o que ocasionou essa reforma? Um dia Lutero estava lá, e ele já era monge, era uma pessoa religiosa, era temente a Deus, acreditava que estava fazendo a coisa certa. Mas no dia em que ele começou a ter o contato realmente com a palavra, com a verdade, a hora que ele leu lá Romanos 1,16, ele falou assim: espera aí,
tudo que eu fiz agora, todo esse conhecimento que eu tive aqui na minha vida, está tudo errado, eu aprendi tudo errado. Então, a partir daquele momento ali, a palavra entrou no coração dele, que não mudou só a vida dele, mudou a vida da igreja toda. Está mudando até hoje. Um simples versículo, aparentemente simples, mas que realmente entrou no coração dele. Aí, baseado nisso, né, de como receber a palavra, eu queria dar um testemunho aqui de um discipulado. Eu sempre frequentei a igreja católica, né? Aí já tinha, foi o ano passado, a gente já tinha um bom tempo já de discipulado, né? Aí a gente estava fazendo, eu não lembro especificamente qual era o tema, mas eu sei que tudo convergiu para a leitura de Êxodo 20. Eu sei que a hora que o pastor, a gente leu ali, estudou, eu falei assim: pastor, vamos voltar aqui, vamos ler de novo. Aí ele leu de novo. Aí ele falou assim: o que foi? O que aconteceu? Eu mudei, assim, pastor, eu não sei se eu estou chocado, se eu estou perplexo, se eu estou assim, revoltado, eu não sei o que aconteceu. Eu falei: não, mas por quê? Assim, porque eu há 45 anos eu estudo isso daqui, e o que eu estudei era diferente, eu decorei até a sequência, mas não era isso aqui que eu decorei, não é isso que eu aprendi. E fiquei chocado, assim, mas eu falei assim: não é possível. Aceitei tudo, né? Falei assim: acho que essa tradução aqui está diferente. Eu saí do estudo ali e assim, sério mesmo, eu devo ter pesquisado no mínimo umas 10 Bíblias. Eu fui para minha casa, fui para a casa da minha mãe, fui para a farmácia, e eu falei assim: não é possível, isso aqui está errado. E todas tinham a mesma coisa. Falei: como que eu passei 45 anos estudando uma coisa que não é essa daqui, e que está na Bíblia, que é a verdade, né? E eu fiquei assim, falei: bom, ali foi a chavinha que mudou o meu entendimento. E sempre que a gente fazia o estudo, eu anotava alguns versículos, né, que eu gostava de passar na casa dos meus pais para a gente estudar também, para mim ler para eles, né? E aí eu anotei lá, sei lá, uns 10 versículos. Aí eu ia anotar esse aqui, eu falei assim: não, eu não vou anotar esse aqui não, porque acho que se para mim foi impactante. Meu pai tinha 80 anos quando a gente falou isso com ele, minha mãe 77, e eram católicos assim, fervorosos, né, muito devotos. Eu não vou poder ler isso aqui para eles assim, agora. Então eu anotei 9 versículos e falei: eu vou deixar isso aqui por último. Se na hora lá eu ver que dá para falar, eu vou falar. E peguei e fui na casa deles. Aí eu sempre passava lá de manhã, tomava um café, conversava, perguntava da família, de trabalho, aquela conversa toda, né, de pai e filho. Só que naquele dia ela tinha algo diferente. Eu cheguei assim, mal sentei na mesa, nem comecei a tomar café, minha mãe já chegou perto de mim e falou: Edivaldo, seu pai quer fazer umas perguntas para você. Eu falei: nossa, o que será que aconteceu, né? Ela veio séria assim, né? Ixi. Eu falei: fala, pai, o que foi que aconteceu? Não, é que eu estava lendo a Bíblia. Eu falei: bom, não é nada de ruim, né? Eu falei assim: não estou com uma dúvida não, mas eu queria que você me esclarecesse uma coisa. Eu falei: o que foi? Aqui eu li um texto aqui que está falando que é proibido ter imagem dentro de casa, e a gente tem um monte. Eu falei: mas de onde que o pai tirou isso? Ele falou assim: está aqui, da Bíblia, eu li aqui hoje. Eu falei: mas como assim o pai leu? De onde o pai achou esse versículo aí? Hoje de manhã, antes de você chegar aqui, eu peguei a Bíblia e falei assim: eu vou ler antes dele chegar. Aí ele falou assim: eu fiz assim, peguei aqui e li. Aí eu fui ver a Bíblia, estava lá, Êxodo 20. Eu falei assim: olha, eu não ia pôr nem na minha lista, eu deixei por último, mas Deus falou assim: não, esse vai ser o primeiro item que você vai falar. Eu pensei assim: qual a chance de você abrir a Bíblia e ter a passagem, são 1.500, 1.300 folhas, abrir e dar no versículo. Eu falei assim: eu não vou falar para eles. Deus falou assim: não, você vai falar sim. Foi assim, meus pais eram bem simples, né? Meu pai era semi-analfabeto, mal escrevi o nome dele.
ele tinha muita dificuldade, tanto de leitura como de interpretação. Mas ali ele leu como o Josias ali, ele falou assim: não, está tudo errado, vamos mudar isso. Aí na semana seguinte o pastor também estava indo lá fazer o discipulado, e ele falou assim: não, vamos fazer um limpo aqui. Pegamos um saco lá e eles tiraram todas as imagens. Acho que até mais. E assim, e as imagens, além deles serem devotos, tinha imagens lá que não eram só a questão da imagem, tinha um valor sentimental muito grande para eles. Tinha um crucifixo lá, né, pastor? Que eles ganharam de casamento, 59 anos. Então, além da imagem, tinha o valor afetivo da pessoa que deu a imagem para eles, né? Mas meu pai, na mesma hora, pegou lá, tirou, e ele orava todo dia debaixo daquele crucifixo. Ele foi lá e tirou, não quis nem saber, jogou fora. Na semana seguinte ele falou assim, no outro discipulado ele veio e falou assim: ó, tem mais aqui, a gente não viu aquele dia lá, pode levar, o senhor pode levar, pastor? Leva, a gente leva. Então, da importância, né? Aí, só que assim também, né, nem sempre a palavra vai vir assim direta no nosso coração, senão ia ser fácil, né? Então a gente tem que ter a necessidade de verificar a importância de não só ler. Às vezes a gente lê uma passagem, a gente tem que ler outra, 2, 3, 4, 5 vezes, porque talvez na 10ª vez você tenha um entendimento, uma revelação que você não teve nenhuma vez anterior. Então a gente tem que persistir. E hoje, né, assim, com a modernidade, tem vários modos de estar acessando a Bíblia, né? Eu, por exemplo, tenho o hábito, assim, eu caminho dia sim, dia não, 1 hora e meia, ponho no ouvido e vou ouvindo. Mas assim, é bom também, muito bom. Põe no carro, às vezes você vai de um lugar para o outro, tal. Só que às vezes você vê alguma passagem, alguma coisa importante, você tem que anotar para ler. Porque o ouvir, às vezes você fica disperso. Você lendo, você retém mais e compreende melhor o texto. Aí eu queria falar aqui sobre, voltando ao texto, né? Depois que Josias recebeu, né, que ele rasgou as vestes e recebeu e viu tudo que estava sendo feito de errado lá durante o reinado dele, eu vou citar aqui 6 ações que eu tirei do texto que ele fez imediatamente após receber a palavra. Ele tirou do templo todos os objetos dedicados a outros deuses e queimou fora da cidade. Nem na cidade ele queria nem as cinzas. Ele levou para fora da cidade. Derrubou as casas de prostituição cultual. Tirou todas as imagens e ídolos da cidade. Aboliu os cultos a outros deuses. Aboliu também a prática de consulta aos médiuns e aos feiticeiros. E voltou a celebrar, como o pastor comentou aqui, que a Páscoa, né, é uma festa, uma das mais tradicionais, mais importantes dos judeus. E faziam anos que não estava sendo celebrado. Então ele voltou a celebrar a Páscoa, né, que simbolizava a partida do Egito, né? E aí em 2 Crônicas 35:18 diz que nunca se celebrou uma Páscoa como aquela. Foi a melhor Páscoa que foi de todos os tempos. E não só foi a melhor Páscoa, como em 2 Reis 23-25 diz que nunca houve um rei que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, nem antes e nem depois de Josias. Então realmente ele se converteu, como diz aqui, de corpo e alma. Aí, né, então, para ter a dimensão dessa importância, a Bíblia fala, tem várias passagens que falam sobre a importância da leitura. Eu queria que a gente abrisse mais um texto aqui, que está em Deuteronômio 6, capítulo 6, de 6 a 9. Amém? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa,
andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, aqui está falando que não é para a gente pegar um dia sim, um dia não, quando der tempo, quando eu não estiver cansado, quando eu estiver com calma. Não, aqui está falando todos os dias. Está falando para eu falar para os meus filhos. Está falando para falar durante o caminho, quando eu deitar, quando eu levantar. E no versículo 8, e te serão por frontal entre os olhos. Como eu falei, às vezes a gente lê 4, 5 vezes, a gente não entende, né? Então, o frontal entre os olhos, ó. É ler, não é ouvir. Então, temos que estar lendo. Agora, para entrar aqui, começar a finalizar, o conhecimento da Escritura mas é tão importante que para mim, assim, a maior evidência disso foi numa passagem que Jesus disse, né? Quando ele foi tentado. Ele sendo filho de Deus, tendo todo o poder, ele poderia fazer o que quisesse com Satanás. Ele poderia derrotar ele de várias formas. Mas ali ele quis nos dar um exemplo para todas as pessoas, das pessoas mais simples até as mais importantes, que para você derrotar o inimigo, você não precisa de muita coisa. Porque as 3 vezes que Satanás foi tentá-lo, o que ele respondeu? Está escrito. E citou o versículo. Na segunda, está escrito. Então, olha a dimensão o poder que Deus nos deu com a palavra. Nós derrotamos qualquer inimigo, qualquer situação, conhecendo o poder da Escritura. Amém. Então a gente tem que fazer como o rei Josias fez, né? Aqui no versículo 30, eu vou ler para vocês aqui, não precisa achar não. Ele diz assim: depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de toda Judá, todo o povo de Jerusalém, os reis e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Eu fiquei admirado aqui nesse texto como que ele fala: todos os homens, toda Jerusalém, todo o povo, para todos ele leu. Então, como a gente vai ter esse desafio agora de 12 semanas, a gente tem que ler para todo o povo. Não é só para nós que já estamos aqui, que já conhecemos, temos que ler? Sim, cada vez mais. Mas principalmente, crianças de 10 a 12 anos nunca ouviram falar isso. Se elas não ouviram falar isso, os pais também não sabem disso. É verdade. Então tem muita gente que a gente precisa levar a palavra. Agora, só para finalizar, já está falando um pouquinho aqui, eu vou contar um conto aqui, que eu li num livro. No livro fala assim, vime. Eu falei assim, nossa, a palavra é muito chique. A gente é do sítio, tem que falar balaio. Balaio, jacá, né? Que faz lá de bambu, que fica mais fácil de saber o que é. Eu não sabia o que era. A hora que eu fui pesquisar, eu falei assim, isso aqui é um balaio. que coisa mais chique, né, meu? Mas, em todo caso, né, diz que assim, tinha uma célula, né, a gente está falando de célula, tinha o professor e o aluno. Aí o aluno queria mais conhecimento, né? Chegou o professor, perguntou, tá? Aí o professor falou assim: olha, eu quero que você faça assim, a sua lição vai ser o seguinte: eu quero que você pegue aquele balaio ali e vai até ao rio para pegar água para mim. Estava bem sujo, né? Então, a hora que o aluno foi lá pegar, ele disse: mas professor, está sujo, está cheio de terra, tem até cocô de galinha aqui, está muito imundo. Eu falei assim: só faz o que eu mandei. Aí o aluno foi lá, pegou água. A hora que ele estava voltando, que ele estava chegando perto, ele olhou e falou: nossa, o que será que ele quer comigo? Está vazio, a água não para aqui. Aí ele chegou, entregou, falou: vai lá, volta lá, pega mais um pouco de água para mim. Aí ele foi de novo, pegou água, a mesma coisa, a água veio vazando. Aí eu falei assim:
o que eu estou fazendo de errado? Eu falei, não, você não está fazendo nada de errado, você está certo. Só que eu quero que você faça isso por 2 meses. Eu quero que você sempre vá no mesmo lugar e venha pelo mesmo caminho. Todos os dias eu quero que você pegue, enche o balaio da água e traga aqui. Aí passaram esses 2 meses, o professor foi lá. Aí o professor falou, e aí, você aprendeu alguma coisa? Eu falei assim, a única coisa que eu aprendi é que não dá para trazer água no balaio. Pelo contrário, não vi nada de diferente. Ele falou, pega ele lá para mim. Aí ele falou assim, qual que é a diferença? Aí eu falei assim, o interior dele está limpo, está bem limpinho agora, não tem mais poeira, não tem mais impureza nenhuma. Ele falou, assim é a palavra de Deus. Primeiro ela começa limpando o seu interior. Ele falou, agora eu quero que você vá, pelo caminho que você percorreu, você percebeu alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, então vamos junto lá, vamos olhar. Aí naquele caminho cresceu flor, cresceu grama, estava verde, o caminho estava bonito. Ele falou, está vendo? Assim também é a palavra de Deus. Primeiro ela limpa o seu interior e depois ela vai limpando o seu caminho. Ela vai mudando as pessoas, ela vai mudando o nosso destino. Então eu queria lançar o desafio, né, como o pastor falou, dessas 12 semanas, a gente está tentando levar a palavra ao máximo de pessoas, que tem muita gente que está fora está fora de norte, que está sem centro. Vamos direcioná-las novamente ao centro, que é Jesus. Amém?